Olá, bom dia! Está começando o programa Espaço Núcleo da Fé, um programa realizado pelo Centro de Adoração Núcleo da Fé para você. E eu quero te convidar a aproveitar ao máximo esse programa, ouvir as palavras, cantar conosco, porque eu tenho certeza de que em algum momento nesse programa Deus vai falar com você. E no programa de hoje nós temos mais uma história emocionante no quadro Histórias da Vida. Quando eu voltei para pegar o extintor de incêndio, já não tinha mais nada, que o fogo tinha lambido todo o carro por dentro. Junto com o Ministério de Louvor do Núcleo da Fé, nós vamos adorar ao nosso Deus. Sobre os sedentos, canta do Senhor, águas torrenciais. E você vai acompanhar uma mensagem de Deus que vai te trazer fé e esperança. Deus nos ama. Eu vou falar uma coisa para você. Deus tem ciúme, o Espírito Santo fala, da sua vida. No quadro Histórias da Vida desse programa, você vai acompanhar uma história da provisão de Deus e do cuidado mesmo nos momentos de dificuldade. Todos nós temos histórias boas, não tão boas, histórias difíceis de encarar. E hoje estou aqui nessa estrada que liga Brasília a Goiânia para contar para vocês uma história que aconteceu comigo, com a minha família. E acredito que muitas pessoas já passaram por situações difíceis, dramáticas, e nós também vivemos uma história aqui. Essa história, ela nos ensinou algumas coisas. Aliás, feliz é o homem, a pessoa que não passa apenas uma aprovação, mas em cada aprovação que ele passa, ele consegue tirar lições dela. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Uma lição que eu aprendi um dia nessa estrada, neste lugar, com a minha família, esposa e filhos. Nós vimos muito felizes. Estavam no carro, indo para o primeiro retiro espiritual da nossa igreja. Estavam exatamente nesse lugar, algum lugar parecido como esse. E quando nós estávamos aqui, no nosso carro, à noite, indo para um retiro em Goiânia, como eu estava dizendo, é interessante eu falar, muitas vezes nós achamos que quando nós estamos fora da vontade de Deus, as coisas erradas acontecem. Nem sempre é assim. Lembrando, estava com a minha esposa, ela estava no 9º mês de gravidez, isso foi em 1989. A gente estava no carro, naquela época, era toca-fita, ouvindo a música evangélica, indo pregar, tinha orado, buscado o Senhor. Ou seja, estávamos tudo que acreditamos fazer certo, estávamos dentro da vontade de Deus. E de repente, no meio da estrada, lembrando naquela época a gente não tinha telefone celular, não tinha nada, nós temos hoje. De repente, hoje eu vejo uma chama dentro do carro, eu estacionei imediatamente, joguei o carro para a lateral, imediatamente eu vi as chamas saindo do motor, naquela época era uma Brasília, e Brasília, o motor ficava dentro do carro e começou a incendiar, já pulou para dentro do forro do carro e minha filha dormindo em cima ali do motor. Eu desci rapidamente, minha mulher estava muito pesada, porque estava nos dias da luz, estava no 9º mês e minha mulher saiu devagarzinho do carro, aquela dificuldade, Brasília, não tinha tanto espaço. Ela saiu do carro, eu abri correndo o porta-mala, o fogo pegando, minha filha dormindo atrás, tirei uma correndo, peguei outra no banco de trás, corri para distante, porque o tanque do carro estava cheio de gasolina e eu fiquei com medo, vai explodir, vai acontecer alguma fatalidade. E o que eu fiz? Peguei a minha filha, levei a distante, voltei para pegar o extintor de incêndio. Quando eu voltei para pegar o extintor de incêndio, já não tinha mais nada, que o fogo tinha lambido todo o carro por dentro. E nós estávamos com os documentos, minha esposa estava levando encomenda para a mãe dela, estavam com Bíblia, com roupa, com mala, com enxoval, tudo nós estávamos dentro do carro. E não deu para tirar absolutamente nada. Até os documentos da minha esposa viraram cinza. E foi uma cena triste porque naquela época nossos recursos eram bem diferentes dos de hoje. Basicamente o que nós tínhamos era aquele carro. E eu tinha colocado pneus novos nela para viajar, estava arrumadinho dentro da possibilidade. E eu olhei aquele carro ali, só cinza, um fogo na beira da estrada, com minhas filhas à noite, acho que devia ser umas 10 horas da noite, e só a gente parado e vendo o fogo pegar. E o primeiro sentimento em nosso coração é aquele, puxa, por quê? Todos nós que somos humanos, que nós temos tendência a questionar as coisas, a gente sempre pergunta, por que disso? O porquê disso?
Isso faz parte do ser humano, o questionamento. Agora, o que acontece é que muitas vezes o inimigo de nossas almas, ele lança situações, lança questões em nossas vidas. Olha, você não estava indo pregar a palavra de Deus? Você não estava com sua família direitinho? Vocês não estavam ali todo mundo cantando, adorando o Senhor? Por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu essas coisas acontecerem? Isso é questão normal. E vinha uma pessoa que ia conosco, no ônibus atrás, ela parou do ônibus e disse, olha, pastor, não tem mais clima, vamos voltar. Eu falei, não, como não tem mais clima? Apenas foi o carro que incendiou. O inimigo certamente vai colocar sempre em nossas vidas empecilho para impedir que nós venhamos a fazer coisas que Deus nos chamou a fazer. Quem na Bíblia não foi assim? Quantos empecilhos Moisés teve na sua vida? Quantos empecilhos Daniel teve na sua vida? Quantos empecilhos Sadraque, Mesaque e Abdinego tiveram? Quantos empecilhos Davi teve? Quantas coisas impediram Davi de assumir o trono, de assumir o reinado? Quantas? E assim por diante nós vamos contar, sem contar em Jesus, os apóstolos e assim por diante. Todos tiveram grandes empecilhos. Mas existe um texto da palavra de Deus que ele é fantástico. Filipenses capítulo 4, versículo 13, nos fala na linguagem de hoje, diz interessante, fala assim, que em todas as coisas, em todas as situações, Deus nos dá força para vencer. A versão tradicional diz, tudo posso é que Ele fortalece. Mas é interessante quando nós paramos para pensar nessas coisas, que Deus nos dá força. Agora, nós precisamos saber, nós estamos dispostos a buscar essa força, nós estamos dispostos a abrir mão de alguns preconceitos, algumas situações que nosso coração enche de temor ou de alguma coisa e ir adiante. Essa sempre é a situação que vem ao nosso coração. E naquele dia não foi diferente. Eu tinha duas opções. Ou voltava e murmurava e vou pensar agora, por que Deus permitiu acontecer? Ou encaro e vou adiante. E graças a Deus, junto com a minha esposa, eu falei, bem, você está bem? Ela falou, tô. Então vamos adiante. Larguei lá o resto das coisas que sobrou, só cinzas, pegamos a Bíblia e fomos para aquele retiro. Interessante que Deus abençoou naquele retiro de uma forma tremendamente maravilhosa. A minha esposa, saindo daquele lugar, começou a entrar em trabalho de parto. Levei para o hospital em Goiânia. E felizmente aquele trabalho não progrediu e ela só veio dar luz, depois nós chegamos em Brasília. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, se eu tivesse voltado, o que eu teria feito da minha vida? Quantas pessoas são assim? Quantas pessoas que no momento de dor, assim, resolveram, eu vou adorar. E Deus abençoou aquela vida. Eu tenho uma palavra no meu coração que o verdadeiro adorador, a vida dele começa quando ele coloca a boca no pó. E muitas vezes são situações como essa que nos levam ao pó. São situações como essa que nos levam a colocar a boca no pó. Eu quero dizer a você, meu amigo, minha querida, que está aí hoje. Não sei qual situação você já passou na sua vida, ou que você está passando hoje. Mas normalmente você vai ter pelo menos duas opções. Parar, chorar e desistir da vida, ou você terá a condição de levantar, como diz a gíria, sacudir a poeira e ir adiante. E naquele dia, nessa estrada aqui, nesse local aqui, quando eu poderia ter parado, eu não parei. E o que eu quero mostrar para você é que aquele dia a nossa igreja estava começando, era o início do nosso ministério. Eu acredito que aquele literalmente foi um dardo inflamado maligno, que o diabo falou assim, ó, vamos parar ele logo no início do ministério dele. Hoje é um dia melhor que pode. Está começando a igreja, primeiro acampamento, primeiro retiro espiritual. Não tem hora melhor para a gente parar, mas nós não paramos. E o resultado que percebemos que por nossa decisão de continuar, pela nossa persistência em Deus, pela nossa longanimidade que o Espírito colocou em nossas vidas, nós podemos ir até ao fim. E voltamos àquele acampamento inflamados. Não para aquele fogo que incendiou o nosso carro, mas voltamos inflamados pelo poder de Deus, pela graça do Senhor. O que nós percebemos é que aquele acampamento ele foi um marco em nossas vidas, na minha vida pessoal, ministerialmente falando, e na vida da igreja. Deus derramou de uma forma sobrenatural. Aquele dia nós voltamos inflamados, alegres, felizes, porque Deus esteve conosco, Deus nos abençoou. Bem, essa é uma história verídica, aconteceu comigo, com a minha esposa, com a minha família, com minhas filhas, como eu disse. Minha mulher quase deu à luz nesse lugar, porque ela começou a entrar em trabalho de parto. Foi um momento difícil, nós perdemos o nosso bem único que nós tínhamos, e nós tivemos uma opção naquele dia de continuar com a nossa vida ou parar a nossa vida. Parar na murmuração ou continuar no louvor, entendendo que mesmo nas lutas, Deus estava conosco. E nós optamos em ir e voltar. E sabe por que eu estou aqui hoje, falando nesse programa? Por um motivo, porque eu não parei naquele acidente.
porque eu não resolvi parar ouvindo a estratégia maligna do inimigo para destruir minha vida, para parar. Eu resolvi, eu vou continuar. E nós continuamos. Eu fui e tive voltar de ônibus, que nem carro eu tinha mais. Mas o meu coração estava cheio da alegria, do amor ao Senhor, porque tinha uma convicção. Deus estava no controle de todas as coisas. Lembre-se disso. A situação pode ser difícil na sua vida, mas nunca entenda por nenhum momento que Deus perdeu o controle da situação. Essa é uma história que aconteceu comigo. A sua história também pode fazer diferença na sua vida, depende da maneira que você vai enfrentá-la. Pensa sobre isso um pouquinho. E agora eu quero convidar você a, juntamente com a equipe de louvor do Núcleo da Fé, adorar a Deus. Águas torrenciais, sobre a terra seca derramarás. O teu Espírito derramarás sobre a minha vida. A tua bênção, tua unção, junto às correntes de águas vivas. Virá o sobrenatural, eu quero mergulhar nas águas do Espírito, eu quero me entregar ao sobrenatural, eu quero mergulhar nas águas do Espírito, eu quero me entregar ao sobrenatural. Suas mãos, aplauda ao Senhor bem forte, vai! Yeah, 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 yeah. Sobre os sedentos Canta pro Senhor. Águas torrenciais, sobre a terra seca derramarás. A bênção, tua unção, junto às correntes de águas vivas. Virá o sobrenatural, eu quero mergulhar nas águas do Espírito, eu quero me entregar ao sobrenatural, eu quero mergulhar nas águas do Espírito, Deus, eu quero me entregar ao sobrenatural, que vem, que traz a cura, o sobrenatural, que traz a unção, que faz prosperar, águas que vêm de ti, eu quero mergulhar nas águas do Espírito. Nessa manhã, Deus quer falar com você, quer encher o seu coração com a palavra dele, que gera frutos, que nos dá força, que nos traz alegria. Quando eu estava contando a história para vocês sobre esse terrível acidente que aconteceu comigo e minha família nessa estrada que nós estamos aqui, eu falava sobre a dificuldade que algumas vezes acontece em nossas vidas e nós precisamos vencê-la. Sempre. Todos nós, eu, você, qualquer pessoa, não importa seja pastor, não importa a pessoa, todos nós um dia iremos certamente passar por algum teste em nossas vidas, ou como você quiser chamar, de provação. Isso acontece porque é a única forma de Deus olhar o nosso coração, a única forma de Deus testar as nossas vidas, ver que tipo de pessoas nós somos é na prova. Quando está tudo bem comigo, você, beleza, mas quando as coisas são difíceis, é ali que realmente apresenta, ali nasce o verdadeiro líder, ou a pessoa foge, mostra o verdadeiro covarde que existe ali dentro. E graças a Deus eu contei que nós tomamos a iniciativa, continuamos nosso caminho, não permitimos que aquela dificuldade nos parasse. Isso é o segredo, não permitir nunca que a dificuldade nos pare, porque depois da aprovação vem
as bênçãos de Deus, depois do deserto vem a terra prometida, sempre é assim, sempre é assim. Pode olhar em qualquer, olha José foi preso, tanta coisa aconteceu na vida dele, depois foi honrado. Olha Daniel, foi jogado na cova dos leões, depois foi honrado. Olha Sadraque, Mesaque e Abednego, foi jogado na fornalha, e assim por diante. Moisés, tantas pessoas passaram por lutas, mas depois foram honrados. E o que eu quero contar para vocês é exatamente a história tremenda que acontece no livro de Gênesis, no capítulo 22, quando Deus olha para um homem tremendo, um homem que tinha uma profunda fé. Aliás, a fé, toda a fé que nós vivemos, nascido pela fé, um período que começa em Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. Quando a gente vê, tanto em Gênesis, lá em Hebreus capítulo 11, nós vemos que Deus sempre trata Abraão como nosso pai na fé. E por quê? Abraão inaugurou algumas coisas tremendas. E o grande início, o start da vida de Abraão, da fé, foi exatamente nesse texto que eu estou falando para vocês. Um dia, Abraão orou, chorou diante de Deus por um filho, e Deus deu um filho. E Abraão foi pai aos 100 anos de idade, único filho. E Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, você vai me dar hoje o seu filho, o seu único filho a quem você tanto ama. E você vai me levá-lo, vou te mostrar uma terra distante, sai, e vou te mostrar uma montanha. Deus está referindo ao Monte Moriá, e ali você vai sacrificar seu filho a mim. Meu Deus, isso é uma coisa impensável. Impensável para qualquer pai e mãe, principalmente um homem que esperou 100 anos para ter um único filho. E impensável para qualquer Deus. Naquela época existia sacrifício de criança. O deus Moloque, por exemplo, é muito comum na Bíblia, a referência a ele, evidentemente, que os pais ofereciam crianças em sacrifício. Era uma coisa abominável diante de Deus e diante de qualquer ser humano. E Deus fala isso, evidentemente Deus não queria isso, mas Deus queria testar o coração de Abraão. Muitas vezes nós achamos que Deus quer nos matar, muitas vezes nós entendemos o objetivo final de uma prova. Mas Deus mostrava nesse texto que Deus queria algo especial. Mas a maior prova que Deus queria de Abraão é isso. Se Deus falasse: Abraão, se você me ama, dá um tiro na cabeça. Abraão, se você me ama, me dá 1000 cabeças de gado. Para isso seria fácil, Abraão. Mas Deus falava: você vai matar seu próprio filho? É uma coisa impensável. E Abraão pegou e disse que foi uma caminhada de 3 dias em direção a montanhas, ao Monte Moriá. Chegando lá distante, no monte, Abraão fala com os servos: vocês ficam aqui agora, que vai eu, menino. Abraão pega a madeira, um fogo, e começa a subir. E o filho, Isaac, fala assim: pai, eu estou vendo aqui a madeira para a gente sacrificar, estou vendo aqui o fogo, mas e o cordeiro para a gente matar? Porque o filho sabia que o pai às vezes sacrificava um cordeiro em holocausto a Deus. Mas cadê esse cordeiro? E o pai de Isaac, Abraão, falou: meu filho. Aí ele diz uma frase tremenda, essa frase eu acho linda. Se você falar ela simplesmente, ela não vai ter efeito. Mas quando você pensa no contexto, Abraão fala assim: Deus proverá. Meu querido, isso é tudo que nós vamos ouvir. Quando você fala esse coração, Deus proverá. Naquele momento, Abraão não sabia como Deus iria fazer, mas ele conhecia Deus e ele tinha uma convicção dessa palavra: Deus proverá. Na sua vida, você já parou para pensar sobre isso? Como é que eu vou ver amanhã? Como é que vai ser essa minha segunda-feira? Como é que eu vou resolver minha situação no meu casamento, meu trabalho? Como é que eu vou fazer isso, aquilo, outro? E a palavra de Deus é: Deus proverá. E ele continuou subindo a montanha. Lá em cima, nada aconteceu. Não tinha um cordeiro, não tinha nada. Abraão falou: bom, eu vou seguir a ordem de Deus até o final. E Abraão amarra seu filho sobre um altar, sobre a lenha. E Abraão pega o cutelo, uma faca, para matá-lo. E quando Abraão levanta a mão, ouve-se uma voz do céu. E olha, aquela voz do céu deve ter sido estrondosa. Não foi assim: ei, Abraão, para aí. Não. Alguém fala: Abraão! Deve ter dado um berro assim que ecoou por todo aquele vale. Porque a voz de Deus faz soar quando Deus fala, meu querido. É com o barulho de muitas águas, né? E aconteceu que Abraão estendeu a mão. Aquele Abraão que sabia ouvir a voz de Deus quando era para ir, e sabia ouvir a voz de Deus quando era para parar. O mesmo Abraão que disse quando Deus falou: Abraão, ele falou: eis-me aqui. Era esse mesmo Abraão que agora falou assim: estou aqui. E Deus falou assim: muito bem, para por aí. Você foi fiel, e a partir de hoje, Abraão, o cordeiro está ali preso. E Abraão foi, pegou o cordeiro, sacrificou, liberou seu filho. E Deus disse: a partir de hoje, a sua descendência será rica na face da terra. A partir de hoje, a sua descendência não vai ser só esse meninão. Ninguém vai poder contar. Será como os grãos da areia, será como as estrelas do céu. Ninguém poderá contar mais, Abraão, porque você mostrou fidelidade. Que coisa impressionante. E nós sabemos a história do povo de Israel até hoje. Ninguém pode contar, tem judeus em todos os países da face da terra, é um povo rico, próximo, inteligente, e eles continuam prosperando. Por quê? Porque nesse dia, lá no Monte Moriá, as coisas aconteceram. E esse monte é tão importante que depois Davi conquista essa terra,
Salomão edifica um templo, depois esse templo é destruído, depois Herodes reconstrói novamente, depois hoje os muçulmanos, os islâmicos em Jerusalém, que era da cúpula dourada, é exatamente aquele local ali, quando você vê aquela paisagem ali, a foto de Jerusalém, é exatamente aquele lugar onde Abraão ofereceu Isaac, o Monte Moriá, que se chama até hoje a Mesquita da Rocha, aquele lugar. Toda aquela história até hoje ela é importante, porque começou exatamente nessa história que eu estou contando para vocês aqui no livro de Gênesis. Porque um homem resolveu obedecer a Deus, ainda que fosse uma ordem estúpida. Aí você pergunta, mas por que Deus tinha falado sobre filho? Por que Deus tinha mandado matar filho? Na verdade, Deus nunca mandou matar ninguém, queridos. O Senhor é um Deus de amor. Agora, o que Deus mandou fazer naquele momento é que Deus ficou preocupado com algumas coisas que aconteciam na vida de Abraão. Deus tinha um grande projeto para Abraão. Todos nós estamos aqui, vivemos por fé. Em 2013, no mundo que nós estamos vivendo hoje, nós vivemos pela fé que nós aprendemos com Abraão. Ele é o pai da fé, ele inaugurou um momento ímpar, sabe, na vida do homem, aprender a viver pela fé, aprender a viver pelo Deus proverá. E Deus falou com Abraão, inclusive, Abraão, esse lugar aqui, essa montanha, vai chamar o Deus proverá, o Deus que supre todas as coisas. Que coisa tremenda. E aí, queridos, o que nós precisamos aprender com isso é que Deus olhou para o coração de Abraão e viu que alguma coisa não estava bem. Deus nos ama. Eu vou falar uma coisa para você. Deus tem ciúme, o Espírito Santo fala, da sua vida. Não é certo você colocar outra coisa no lugar de Deus na sua vida. Essa outra coisa, eu estou falando de bens, de dinheiro, de carro, de emprego, que seja um curso que você tem, um namorado, um filho, um pai, uma mãe. Você deve amar, mas nunca colocar no lugar de Deus. E Deus percebeu que Abraão queria tanto ter um filho. E quando teve, talvez aquele filho estava tomando um lugar que pertencia única e exclusivamente a Deus. Aquilo que é de Deus, você não pode dividir. Deus não aceita dividir a glória dele. Deus não aceita dividir o espaço dele. Eu vou falar de coração como Deus fala. Ou você é de Deus, ou você é de qualquer outra coisa. Esse papo furado, quanto mais melhor. Não importa ter uma figazinha, uma coisinha para ajudar. Meu querido, ou você vai servir a Deus, ou você não vai servir a Deus. Ou você vai ser 100% de Deus, ou você não será de Deus. Ou o Senhor será o primeiro e único, ou Ele não será nada na sua vida. É isso que o Senhor nos mostra na sua palavra. É isso que Deus queria ensinar. E nós aprendemos lições tremendas. Primeira lição nós aprendemos é o seguinte. Quando Deus te chama, fala, eis-me aqui. Deus falou assim, Abraão nem sabia para quê. Falou assim, eis-me aqui, Senhor. Assim como Isaías disse, eis-me aqui. Assim como Moisés disse, eis-me aqui. Assim como Davi disse, eis-me aqui. O próprio Jesus, Senhor, está aqui. Como Maria disse, eis aqui, cumpra em mim a tua palavra. Deus só vai começar alguma coisa na sua vida o dia que você fala assim, eu estou pronto. Eis-me aqui. Segunda coisa que nós aprendemos. Deus falou assim, Abraão, a missão vai ser essa, essa e essa. Parecia impossível e parecia uma coisa, no mínimo, esdrúxula. Mas Deus falou com Abraão e Abraão falou assim, se o Senhor falou, eu vou fazer. Sabia que algumas vezes Deus nos chama para fazer coisas que nós falamos, puxa, como? Eu confesso, eu jamais entenderia que um dia eu poderia ser um pastor, eu jamais entenderia que um dia eu poderia falar, eu jamais entenderia que um dia eu poderia fazer o que eu faço para Deus. Mas um dia Deus falou assim, meu filho, você vai. Eu falei, Deus, se não tiver outro melhor, eu vou, estou dentro. E o Senhor tem me usado pela misericórdia dele. O que eu quero que você entenda sobre isso é que Deus pode estar te chamando para você ser uma pessoa importante para fazer a obra dele no meio de crianças, asilo, no meio de prisão, no meio do hospital, no asilo de idosos, enfim, tantas coisas. Mas Deus está falando, meu filho, fala, eis-me aqui. Segunda coisa, eis-me aqui. A outra coisa é quando Deus te chamar, querido, vá e não olhe para trás. Naquele momento, Abraão podia pensar, puxa, mas não pode ser certo isso. Mas naquele momento ele falou, não, Deus vai prover. O mesmo Deus que chamou, Ele vai prover e vai me ajudar a cumprir o propósito que Ele me chamou a fazer. É isso que você precisa entender. Essa história que eu estava contando aqui, antes desse programa, quando meu carro incendiou, minha mulher entrou no trabalho de parto aqui na estrada, o fogo quase pegou na minha filha, toda aquela história. Parece que Deus tinha perdido o controle. A primeira impressão, puxa, por que Deus permitiu isso? Mas no fundo Deus estava nos chamando para algo maior. Sabe a palavra que eu tenho no meu coração para você? Quando nós estamos sendo promovidos, ou seja, quando nós estamos sendo provados para alguma coisa difícil, sabe o que está acontecendo? É que Deus está chamando para uma promoção. Naquele dia na estrada, eu não sabia, mas Deus queria me promover. Deus queria trazer algo maior sobre as nossas vidas, a minha família, sobre a minha casa, sobre a minha igreja, que eu sou pastor. Sabe por quê? Mas Deus queria provar em primeiro lugar. Sabe que provação você pode olhar de várias maneiras. Uma das maneiras é, Deus está me provando porque quer me destruir, quer arrebentar com a minha vida. Ou você pode pensar e falar, olha, Deus está me provando porque quer me promover, me colocar em algo maior que eu estou vendo nesses dias. E eu creio que sempre essa vai ser a resposta de Deus.
Israel estava no deserto, escassez, perseguição, tantas coisas horríveis, mas Deus estava preparando aquele povo para algo melhor. Deus estava preparando um povo passar por um deserto para entrar na terra prometida. Deus não estava levando um povo simplesmente para ser destruído, mas para preparar um coração, para treinar um povo, para se tornar invencível, como até nos dias de hoje ele é. E o que acontece? As pessoas, ao saírem daquele deserto, perceberam que havia um rio. No meio do deserto havia um rio, o Rio Jordão, que fazia divisão da terra prometida. Uma terra fértil, uma terra próspera. Mas antes precisaram passar pelo deserto. E é isso que você precisa entender. Talvez você não esteja entrando na terra prometida, nem esteja vendo. Está passando no deserto. A minha palavra para você, ser fiel. Como diz no Apocalipse capítulo 2. Ser fiel até a morte, se for preciso. Porque no mínimo, Deus vai te dar a coroa da vida. A coroa que nos está preparada para todos aqueles que amam o Senhor. E é isso que eu quero falar para você hoje. Guarde o seu coração. Aquela experiência, naquele momento, Abraão e seu filho começaram a adorar o Senhor. A partir daquele momento, as suas vidas nunca mais foram a mesma. Isaac se tornou um tremendo homem de Deus. Deus guardou a vida de Isaac. Naquela época, a mortalidade infantil, enfim, as pessoas viviam muito pouco. Mas nós sabemos que Isaac teve uma vida longa. Nós sabemos que a descendência teve uma vida longa. Por quê? Porque Deus falou assim, a partir de hoje eu vou cuidar de você. Você foi fiel você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. E esse é o princípio de Deus. Deus hoje talvez está você passando a prova, e Deus está falando, você vai ser fiel até que ponto? Seja fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. E Deus colocou Abraão sobre o muito. Deus colocou Isaac sobre o muito, porque eles foram e aprenderam a ser fiel no pouco, naquilo que parecia ser impossível. Eu volto a concluir essa minha palavra, lembrando agora há pouco a história que eu contei. Naquele dia, no meio da estrada, um carro incendiado, minha mulher quase entrando em trabalho de parto, mas Deus estava falando, eu quero saber até que ponto, aonde está seu coração. Tudo que eu tinha naquele dia era um carro, e o meu carro não tinha seguro, ali ficou queimado na beira da estrada, exatamente nesse lugar. E Deus falou assim, muito bem, meu filho, eu vi que seu coração está nisso, porque você foi, pegou um ônibus e foi até o final para fazer o que eu tinha para você. E eu fui, fiz a vontade de Deus, voltei feliz e alegre e hoje estou aqui para proclamar que o nosso Deus, Ele é reto e Ele é justo. Muitas vezes nós não entendemos o seu propósito, muitas vezes não sabemos o que acontece, mas sabemos que Ele não perdeu o controle e Ele está sobre todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Que essa seja a sua oração, que essa seja o seu clamor nesse dia. Mesmo você fala assim, Senhor, eu não entendo, mas vou continuar o meu caminho. Abraão falou assim, Deus, eu não entendo, mas é para chegar lá no final, eu vou continuar. O filho levando aquela madeira, um simbolismo de Cristo. O pai que tinha o seu filho único e deu ele em sacrifício. Abraão, seu filho único, levando um madeiro para o seu próprio sacrifício. E ali Deus fez o grande milagre do Deus proverá. Eu desejo a você, nesse final de semana, nessa semana, a cada dia, que você possa abrir seus lábios e dizer, Deus proverá. Eu não sei como vai acontecer, eu não sei como eu vou sair da situação, mas eu tenho uma palavra no meu coração, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Que esse Deus venha prover a sua vida, venha prover o seu coração da salvação, que você possa ser uma pessoa diferenciada a partir do momento que você fala, Deus, eu creio no Senhor, entrego a minha vida e o meu coração, Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, em nome de Jesus. Acompanhe agora a nossa programação e faça parte de uma de nossas reuniões. Às quintas-feiras, às 20 horas, acontece o Pacto à Vitória. E como o próprio nome diz, todos são convidados a serem vitoriosos nesse dia. Aos sábados, é a vez dos jovens. Acontece o Núcleo Jovem às 20 horas, todos os sábados, e você é o nosso convidado especial. No domingo, acontece o culto de celebração da família, às 9h30, às 18 horas e às 20 horas. Em nossa filial na Arniqueira, acontece o culto de Vitória todas as quartas-feiras, às 20 horas. No domingo, acontece o culto de celebração da família, às 19 horas. E é isso aí, o programa Espaço Núcleo da Fé está chegando ao seu final. Mas você ainda pode nos acompanhar pela internet. Acesse nosso site, nucleodafé.com.br. Lá você poderá encontrar informações, fazer um pedido de oração ou até mesmo assistir a um dos nossos cultos ao vivo. Você é sempre bem-vindo em nossa igreja. Por isso, nos faça uma visita no Núcleo Bandeirante, em nossa sede, ou na Arniqueira, onde nós também temos uma filial. Venha e traga toda a sua família, porque aqui no Núcleo da Fé você será amado. Eu quero despedir de você, te desejando uma semana maravilhosa, um final de semana na presença de Deus, e a gente se vê no próximo sábado, se Deus quiser. Até mais!
Eu quero me